Aleluia. Você pode se assentar, pegar sua Bíblia, sua espada, lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Estou muito feliz por estar aqui com vocês essa noite. Como você deve saber, o pastor Nobo e a pastora Samara estão lá no recanto, com uma parte da geração Samuel, fazendo o encontro do mover. Por isso que estamos tentando substituir o pastor Nobo e a pastora Samara. É difícil, né? Substituí-los. Estou muito honrada por trazer essa palavra para você nessa noite. Esse texto de João capítulo 1 é um dos meus textos preferidos do Novo Testamento. E eu falei para o Leandro que eu acho que não deve ser o texto preferido de quase ninguém mais. Acho que só eu tenho esse texto como um dos meus textos preferidos. Eu já li essa passagem muitas vezes na minha vida. Já fiquei pensando nela muitas vezes. Já fui pegar um comentário bíblico na sala da pastora Raquel para ler o que o comentarista falava sobre esse texto. Já conversei com a minha mãe sobre esse texto. Já conversei com o Leandro várias vezes. Meditei nesse texto. Eu até anotei aqui, dia 21 do mês passado. Esse texto foi a minha meditação. E hoje à tarde, quando eu estava lá no meu quarto, orando, pedindo ao Senhor uma palavra, eu li esse texto pela 10ª vez na minha vida e chorei de novo pela 10ª vez na minha vida. E eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor falou comigo. Olha lá o versículo 43, João capítulo 1, versículo 43. Esse texto vai falar sobre a conversão de um homem chamado Natanael. Pode ser que você nunca nem tenha ouvido falar desse cara na Bíblia, mas eu te garanto que existe um Natanael na Bíblia e a gente vai ler como foi que ele se converteu. Olha lá João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Viram um dos seus textos preferidos da Bíblia ou não? É um dos meus textos preferidos. Olha só, queridos, que tremendo esse texto, quando esse homem chamado Natanael se converteu. A Bíblia diz que primeiro se converteu um cara chamado Filipe, que virou apóstolo. Jesus encontrou com Filipe e falou: Filipe, me siga, venha me seguir, venha ser meu discípulo. E assim que Filipe aceitou o chamado de Jesus, o que ele fez? Foi contar para outra pessoa. Porque quando você aceita o chamado de Jesus, uma das primeiras coisas que você quer fazer é contar para outra pessoa: olha, eu tenho que te contar quem foi que eu encontrei. Eu encontrei Jesus. E foi isso que Filipe foi fazer. Ele foi contar para o colega dele, para o amigo dele, chamado Natanael: Natanael, eu encontrei o Messias. Ele trombou comigo, o nome dele é Jesus, ele é de Nazaré, o pai dele chama José, ele é o Messias, é sobre ele que os profetas testemunharam. Eu já encontrei Natanael. Olha que
notícia tremenda. O povo de Israel esperava pelo Messias há séculos. E Filipe tinha encontrado e tinha ido contar para Natanael. E a gente esperava que Natanael falasse: uhul, yes, você salvo, o Messias, pronto. Foi isso que ele fez? Não. Olha só o que é que ele respondeu lá no versículo 46. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Olha só a resposta que Natanael deu. Filipe chega e conta a maior novidade de todos os tempos. Deus mandou o Messias, o Salvador, e ele fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael não creu. Sabia? Nesse momento, ele não acreditou. Como assim? Esse Messias está falando para mim que ele vem de Nazaré, da parte mais pobre de Israel, a Halé, aquele lugar lá cheio de gente pobre, que não é estudada. Imagina, como é que vai vir alguma coisa boa de lá? Você tá doido, Filipe? Ele deve ter falado isso. Se fosse uma mulher que tivesse escrito isso, contaria desse jeito que eu estou te contando agora. Como foi um homem, os homens não conseguem contar uma história com muitos detalhes, né? Eles resumem. E aí, como é que foi lá? Foi bom. Mas o que aconteceu? Foi legal. Fui, voltei. Tudo bem. Mas e aí, aconteceu alguma coisa? Tudo certo. Homem conta assim, né? Mas eu imagino que naquela conversa, Natanael falou: Filipe, seu louco, é claro que não pode ser ele, você está errado. E daí o que Filipe falou? Vem comigo que eu vou te mostrar, vem e veja. E aí, irmãos, Filipe levou Natanael para se encontrar com Jesus. Para Natanael crer, ele precisou conversar com o próprio Jesus. Não adiantou alguém ir lá e só contar para ele. Ele precisou se encontrar com o próprio Jesus. Não sei se você percebeu, mas ele não creu de imediato. Demorou um pouquinho para ele crer. Quando alguém falou de Jesus para você, você acreditou na primeira vez? Lembra aí? Da primeira vez que alguém te falou de Jesus, você já creu na hora? Ou a primeira vez que alguém te chamou para vir na igreja, você já aceitou e falou: joia, resolvi minha vida. Lembra aí, você consegue lembrar? Quem aqui aceitou de primeira? Levanta a mão. Poucos, bem poucos. Bem poucos. Aceitaram Jesus de primeira. Pode ser que da primeira vez que alguém tenha te chamado para ir na igreja, você tenha falado a mesma coisa. Você está louco? Sábado à noite, na rede de jovens, imagina que eu vou. Claro que não. Pode vir alguma coisa boa de lá? Talvez você tenha falado a mesma coisa. Mas aí, Natanael foi lá se encontrar com Jesus. E não sei se você percebeu, os dois tiveram uma conversa muito esquisita. Você achou esquisita a conversa deles? Eu sempre achei esquisitérrima essa conversa. Porque quando Natanael está chegando, imagina a cena. Você que gosta de assistir filme, ultimamente eu não estou assistindo nada, eu durmo em todos. O Leandro fala: vamos assistir um filme? Daí eu falo assim: ai, mas não vamos não. Fala: vamos no cinema? Ai, mas não vamos ficar em casa. Estou assistindo filme nenhum. Mas você que assiste bastante filme, imagina aí. Está chegando Natanael e Filipe. Natanael incrédulo. E quando Natanael está chegando, Jesus fala assim para ele: está vindo aí um verdadeiro israelita em quem não tem falsidade. E daí Natanael acha estranho, porque ele nunca tinha encontrado com Jesus. E ele fala assim: da onde o Senhor me conhece? Como assim? O Senhor está falando de mim? O Senhor não sabe nem meu nome. Da onde o Senhor me conhece? E aí vem a parte que eu vibro, que é a minha parte preferida. Jesus fala para ele assim: eu vi você, Natanael, debaixo da figueira, antes de Filipe te encontrar. Jesus fala isso. E aí, olha lá o que acontece quando Jesus falou isso. Lá no versículo 49. Jesus fala a história da figueira e Natanael fala assim: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que aconteceu? Ele creu. Irmãos, olha que loucura. Jesus fala para ele uma história de figueira. Eu nem gosto de figo. Ô, fruta ruim. Só gente velha gosta de figo. Desculpa se você gosta. Mas é verdade. Menos a minha mãe. Minha mãe gosta, mas ela não está tão velha. Ela está nova ainda, mas ela gosta.
Gente, olha que coisa mais louca. Eu vi você embaixo da figueira antes de Filipe ir lá te chamar. Quando Jesus falou isso, ele creu, falou: tu és o mestre, o rei de Israel, o filho de Deus, o Messias. E daí eu acho que ele ficou muito feliz: achei o Messias também. Daí eu já, mulher, né, imagina ele abraçando Filipe e comemorando juntos: achamos o Messias e tal. Quando Jesus falou a história da figueira. Agora, você que é uma pessoa inteligente, pensa aí comigo. O que tem de tão extraordinário nessa história da figueira, para quando Jesus falar isso, ele crê? Jesus não pregou para ele. Irmãos, tem gente que ouve sermão toda semana e não se converte. Tem gente que ouve o apóstolo pregando toda semana e não se converte. E Jesus falou uma frase para ele e o homem se converteu. E eu fico pensando, o que será que estava acontecendo debaixo daquela figueira? Para Jesus ter falado aquilo e ele ter crido. Pensa aí, o que você acha que estava acontecendo embaixo da figueira? Eu já conversei com várias pessoas sobre isso. Foi por isso que eu fui ler o comentário bíblico. O que ele estava fazendo? Que Jesus falou: eu te vi, e ele creu. Olha, essa é uma das coisas que eu vou perguntar no céu. Quando eu chegar no céu, quando eu for arrebatada e chegar no céu, dizem que os mais magrinhos vão chegar primeiro. Então, se você está mais magrinho, a gente vai chegar juntos. Os mais pesadinhos, a gente te espera lá em cima. Brincadeira, brincadeira. Mas você vai também, irmão. Você vai também. Deus não faz acepção de pessoas. Tem uns que sobem mais rápido. Eu vou subir mais rápido que o Leandro, certeza. Certeza. Quando ele chegar, eu já vou estar alojada lá na minha mansão celestial, esperando ele. Olha, quando eu chegar no céu, eu vou ter que encontrar esse cara e falar: Natanael, me conta, pelo amor de Deus, o que você estava fazendo embaixo da figueira? Conta para mim. Eu já tive época que eu pensava que ele devia estar pecando, sabe? Fazendo alguma coisa errada. E daí Jesus viu ele fazendo alguma coisa errada, por isso que Jesus falou assim: não tem falsidade em você. Mas na verdade ele estava fazendo alguma coisa errada. Eu já cheguei a pensar nisso. Mas tem gente que acha que Natanael devia estar lendo alguma coisa que falava sobre o Messias. Algum texto dos profetas que falava sobre o Messias. E daí ele devia estar lendo sobre o Messias e Jesus disse: eu te vi, para dizer que ele era o Messias. Sobre quem Natanael devia estar lendo ou estudando. Bom, seja lá o que ele estivesse fazendo debaixo da figueira, lembra de perguntar para ele também, a gente vai juntos lá, perguntar para ele, um monte de gente querendo saber o que esse tal desse Natanael estava fazendo lá. Meu Deus do céu. Olha, irmão, independente do que ele estivesse fazendo, aquilo foi suficiente para ele crer. E você sabia que Jesus sabia tudo ao respeito de Natanael, e sabia o que era necessário para que Natanael cresce. Jesus sabe tudo ao seu respeito. Ele sabe até quantos fios de cabelo você tem. Para alguns é fácil de contar os fios de cabelo, né? Tem irmão que até a gente consegue contar os fios de cabelo que tem. Não podemos dizer o nome de ninguém, mas lembra aí de algum irmão que é fácil contar. Mas os meus, deve ser bem difícil contar os meus fios de cabelo. Mas Jesus sabe. Ele sabe tudo ao seu respeito. E Ele sabe também o que é necessário acontecer na sua vida para que você... Aleluia. Era para eu parar de falar? Eu já falei muito? Não, aqui eu não falei muito ainda. Olha, Jesus sabe o que é necessário que aconteça na sua vida para que você creia que Ele é o Messias. O que Jesus precisa dizer para você para que você creia que Ele é o Messias? E aí? Ele precisa dizer para você os seus pecados? Ele precisa dizer para você alguma coisa da sua infância?
Ele precisa dizer para você o que você estava fazendo antes de você chegar aqui. O que Jesus tem que dizer para você, para que você tenha certeza de que Ele é o Messias, o Salvador. Porque a fé é uma certeza. Tem coisas que a gente tem dúvida. Por exemplo, Adão tinha umbigo? Sei lá. Você tem fé de que Adão tinha umbigo? Não sei. Quando eu era criança, eu sempre pensava nisso. E aí, será que Adão tinha umbigo? Não sei, não tem como a gente ter certeza disso. Então você não pode dizer que eu tenho fé disso, sei lá. Não sei, é outra coisa para a gente perguntar no céu e até dar uma olhada lá em Adão para ver se ele tinha umbigo. Não sei, não sei. Mas você pode ter certeza de que Jesus é o Messias e que Ele veio salvar você. Cada pessoa precisa de alguma coisa diferente para crer. Tem gente que crê muito fácil. Alguns levantaram a mão aqui, dizendo que aceitaram o primeiro convite que receberam. Alguns demoram anos para crer. Pensa aí, você tem algum discípulo que demorou muito tempo para crer? Eu tenho. Pensa aí, se você tem algum discípulo que demorou muito tempo para crer. Tem gente, irmãos, que demora para crer, para ter certeza de que Jesus é o Messias, o Salvador. Mas Jesus sabe do que é necessário para que você também creia. Para Natanael foi necessário que ele falasse a história da figueira esquisita. E para você? E eu quero em poucos minutos te falar de 3 tipos de pessoas que demoram para crer ou que creem rapidamente. O primeiro tipo de pessoas são as pessoas que só acreditam quando vem algum milagre. Tem gente que só crê que Jesus é o Messias, o Salvador, quando vê algum milagre acontecendo. Tem um texto lá em Mateus 12:38, que se você quiser você abre, senão você só me escuta, que diz o seguinte: alguns dos fariseus e mestres da lei disseram para Jesus: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Os mestres da lei e os fariseus que não criam que Jesus era o Messias, chegaram e falaram: mostra pra gente algum sinal milagroso. Eu quero ver um milagre feito pelo Senhor. E tem gente, irmãos, que é assim, que só diz que vai crer em Jesus como Messias, como Salvador, quando vir algum milagre acontecer. Tem gente que diz assim: olha, se eu tiver um carro novo, aí eu vou crer e servir a Jesus. Se eu arrumar um emprego, aí sim, eu vou crer e vou servir a Jesus. Se eu ficar rico, aí sim, eu vou crer e servir a Jesus. Se eu casar, aí sim, eu vou crer e vou servir a Jesus. E tem gente que o milagre tem que ser grande, né? Mas tudo bem. Se eu comprar uma casa, aí sim, eu vou crer e vou servir a Jesus. Se eu for curado da minha unha encravada no dedão do pé direito, aí sim, eu vou crer e vou servir a Jesus. Irmãos, tem gente que fica esperando receber alguma coisa para depois ter certeza de que Ele é o seu Salvador. Tem gente que espera: ai não, mas eu vou esperar eu ficar mais velho, eu vou esperar eu casar, eu vou esperar a minha mãe vir para a igreja junto comigo, eu vou esperar eu ter dinheiro para eu fazer chapinha, para vir bem bonita para a igreja todos os dias. Tem gente que fica esperando acontecer alguma coisa sobrenatural para que você sirva a Jesus de todo o seu coração. Mas eu quero te dizer que se você está esperando algum milagre acontecer para você servir a Jesus de todo o coração, você está enganado, sabia? A maioria das pessoas que tem esse discurso que eu disse para você, na hora que recebe a bênção, desiste. Tem muita gente que diz assim: não, quando eu tiver um emprego, eu vou ser fiel a Deus e vou servir a Jesus. Daí o camarada vai e arruma um emprego e não tem tempo mais para vir na igreja. Tem gente que fala assim: não, quando eu tiver um carro e eu não for de ônibus mais, aí sim eu vou crer de todo o meu coração e vou servir a Jesus. Se você não consegue servir a Jesus de ônibus, de carro você também não vai conseguir. Se você não consegue servir a Jesus desempregado, que você tem tempo sobrando, quando você trabalhar, você também não vai conseguir.
Se você não consegue servir a Jesus solteiro, que a sua mãe lava até suas cuecas, e você chega em casa e está tudo arrumado, casado você também não vai conseguir. Se você está esperando alguma coisa acontecer na sua vida para você ser fiel, você está enganado. Sabe por quê? Deus não precisa provar o poder dele para você. Tem gente que fica querendo provar o poder de Deus. Se o Senhor tem poder mesmo, faz o meu cabelo nascer liso a partir de hoje, sem progressiva mais. Tem gente, seria ótimo, né? Quantas aceitam esse milagre? Eu aceito, Senhor. Eu aceito, Senhor. Eu aceito esse milagre. Olha, mas se Deus não fizer seu cabelo nascer liso, o meu ele não fez até hoje, irmãos. E eu decidi ser crente desde criança. E o meu cabelo não nasce liso até hoje. Tem milagre que Deus não faz, que daí Deus te dá um marido que paga a sua progressiva. Olha que bênção. É uma bênção isso. Olha, Deus não precisa provar o poder dele para você. Não precisa fazer seu cabelo nascer liso, ou fazer você ficar milionário para ele provar que ele é Deus. Sabe por quê? Porque ele já provou o poder dele há 2000 anos atrás. Você sabia? Deus não tem que provar que ele é poderoso para você, porque ele já provou o poder dele 2000 anos atrás, quando ele mandou esse Jesus, esse Messias, para viver 33 anos aqui sem pecado, morrer na cruz do Calvário e ressuscitar o terceiro dia. Tem milagre maior do que esse? Um homem viver 33 anos sem pecado, ser crucificado, derramar o sangue dele, colocado num túmulo no meio de uma rocha, e no terceiro dia aparecerem os anjos lá na frente dizendo: você está procurando quem? Ele não está aqui. E daí a Bíblia diz que ele roubou as chaves das mãos do diabo, as chaves do inferno, venceu a morte, ressuscitou, voltou para o céu numa cena hollywoodiana, está sentado à direita do Deus Pai e intercede por mim e por você. Aleluia! Irmãos, glória a Deus, glória a Deus. E você esperando seu cabelo nascer liso, irmão. Olha, tem milagre maior do que esse. Ele venceu a morte. E mesmo se você já tivesse nascido com o cabelo liso, igual a Gisele Bündchen, se você não aceitasse esse Messias, você está fadada a morrer eternamente. Tem maior milagre do que esse, vencer a morte. A gente fala da nossa eternidade como se a gente estivesse falando do dia de amanhã, porque eu tenho certeza de que eu sou eterna. Eu já disse para o Leandro, vai me aguentar a eternidade inteira. Vamos estar lá, eu e você. Casou comigo que eu sou crente? Vai me aguentar a eternidade inteira, porque eu tenho certeza da minha eternidade. Irmãos, você está esperando um milagre para você crer? O milagre já foi feito. Eu já pisei naquele túmulo, está vazio, irmãos. Não tem corpo lá. Pode levar cão farejador para procurar lá resquício de osso. Eu assisti um programa essa semana que tinha um cão lá procurando uns ossos, semana passada. Lembrei disso. Legal o programa, inclusive. Eu não estou gostando de nada ultimamente, mas aquele lá foi legal. Pode levar cão farejador lá dentro. Não tem resquício de osso. Você está procurando um milagre? Olhe para a cruz. Está procurando um milagre? Lembre-se de Jesus, o autor e consumador da sua fé. E creia nele. Se você espera um milagre para crer, lembre-se da cruz. Não tem como não crer, irmãos. Não tem como não crer. O segundo tipo de gente. Tem gente que só crê em Jesus se cair do cavalo e ficar cego 3 dias. De quem você lembra quando a gente fala disso? Do apóstolo Paulo, meu personagem preferido da Bíblia. Vou encher muita paciência dele no céu. Ah, me aguarde, Paulo. Me aguarde. Pena que a gente não vai levar nada com a gente, né? Senão eu ia levar uma lista de perguntas para ele. Mas que eu li Atos recentemente e eu vibro, choro com esse homem. Irmãos, a gente é fã do apóstolo Paulo. Eu sou muito fã, muito. Só que em Atos capítulo 9 conta como ele se converteu. A gente não vai ler porque você sabe o texto. Lembra que eu falei para você que Jesus sabe o que é preciso para cada um se converter? Ele sabia o que Natanael precisou. Ele sabe o que você precisa para você se converter. E ele sabia que aquele cara, Saulo de Tarso, só ia se converter se alguma coisa muito drástica acontecesse na vida dele.
O coração dele era tão duro, irmãos, mas tão duro. Ele era tão cheio de si, tão orgulhoso. Porque ele era inteligente mesmo, né? Mas ele se achava tanto, mas tanto, mas tanto, que Jesus sabia que só se alguma coisa muito drástica acontecesse com ele. E na estrada de Damasco, aconteceu. Olha, se eu fosse cineasta, eu ia fazer um filme dessa cena. Eu ia ganhar um Oscar. Porque Hollywood não descobriu ainda essa cena. Se o Spielberg soubesse disso, irmãos, seria tremendo. Porque naquela estrada de Damasco, Saulo está no cavalo dele, com mandatos de busca e apreensão do FBI de Jerusalém, para prender em Damasco os cristãos, os seguidores do caminho. E ele está lá. Se fosse hoje, acho que ele ia estar numa BMW. Lá no cavalo dele, eu não sei o nome de raça de cavalo, mas você sabe. Está lá no cavalo. E de repente, brilha uma luz no céu. E a luz foi tão grande que o homem caiu do cavalo. Eu não gosto muito de cavalo, nunca caí porque eu também não gosto de subir. Não gosto. Mas você deve imaginar que cair de um cavalo não deve ser uma coisa fácil, irmãos. Caiu do cavalo. Quando ele caiu, a luz era muito forte e uma voz falou para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E daí ele fala: quem és tu, Senhor? E daí ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Daí, irmãos, o homem ficou caído no chão, ficou cego 3 dias. E levaram ele, tiveram que ajudar ele. O homem tão orgulhoso, não conseguiu nem levantar. Eu imagino que deve ter erguido ele do chão e ajudado ele, imagina cego. Levado ele para casa lá na rua direita, casa de Judas, lembra? Tem até estudo de célula disso. Levaram ele lá para a casa de Judas. E daí ele ficou orando e depois de 3 dias os olhos dele se abriram. E ele se converteu. Olha, que não seja necessário que na sua vida alguma coisa tão drástica aconteça para você crer que Jesus é o Messias. Você sabia que tem gente que é tão orgulhoso, tão cheio de si, se acha tão bom, tão sábio, tão maravilhoso, que só vai crer que Jesus é o Messias se cair de cara no chão e ficar humilhado e cego por 3 dias. Aí sim, crê. Não é triste isso? Tem gente que não crê de outro jeito, irmão. Mas que não seja você, amém? Que não seja necessário que Deus permita que alguma coisa horrível aconteça na sua vida para que você creia. Que você não precise ficar cego ou que você não precise ficar doente. Você já deve ter ouvido falar de gente que rejeitou Jesus a vida toda, mas no leito de morte reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Já ouviu falar de alguém? Vários, lembrei de mais de um na minha cabeça. Por quê? A pessoa tem que estar no leito de morte, desfalecendo, magrelo horroroso, para reconhecer que Jesus é o Messias. Porque não reconhece de outro jeito, tem o coração endurecido. E daí na hora da dor fala, meu Deus. Porque tem gente que é assim. Esquece de Jesus a vida inteira, mas na hora de dificuldade, clama pela ajuda. Na hora que tem lá um assalto, pede a misericórdia de Deus. Na hora que está doente, pede para alguém orar. Ai, mas você ora por mim. Pede para ir alguém no hospital ungir. Daí crê que Jesus é o Messias. Porque é tão orgulhoso que tem que ter alguma coisa drástica na sua vida. Que você não seja assim em nome de Jesus. Que você creia como Natanael creu. De Jesus dizer uma palavrinha para você, uma frasezinha e você já diz, mestre, tu és o rei de Israel, filho de Deus. Porque tem um texto, irmãos, lá em Oséias, capítulo 5, você nem precisa abrir. Oséias 5,15, que diz assim, então, eu, Senhor, voltarei ao meu lugar, até que eles admitam a sua culpa, o seu pecado. Eles buscarão a minha face, em sua necessidade, eles me buscarão ansiosamente. Olha o que Deus está falando. Eu vou ficar na minha, até que eles passem por uma necessidade. E eles vão me buscar ansiosamente, por causa da necessidade deles. Será que você tem que passar por uma necessidade, para você reconhecer que Ele é o seu Salvador? Irmãos, isso é muito triste.
Eu não quero ter que visitar você no hospital para que você reconheça que Jesus é o Salvador. Porque isso é muito triste. Que você seja capaz de crer, mesmo estando tudo bem na sua vida. Que você seja capaz de crer, estando empregado, tendo um carro. Meu carro não está lá essas coisas. Se você quiser comprar meu carro, eu estou vendendo, tá? Pode vir falar comigo, eu estou vendendo meu carro. Um preço especial para você. O carro não está lá essas coisas, mas eu estou casada, muito bem casada, com um cachorro bonitinho lá, tudo bem na minha vida, crendo em Jesus. Que se você tiver tudo bem na sua vida também, que você continue crente. Tem gente que só consegue crer na dificuldade, irmãos. No hospital, na morte, na tristeza, na desgraça. Misericórdia. Se você chegou aqui hoje e está incrédulo, já ouviu a palavra um monte de vezes, que em nome de Jesus seja hoje o dia de você reconhecer que Ele é o Cristo. Amém? E eu quero terminar falando de um último tipo de gente. Tem gente que crê prontamente que Jesus é o Messias. Tem gente que crê assim, rapidinho que Jesus é o Messias. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em João capítulo 20. Eu quero te falar de 2 homens. Olha só. Esse texto de João capítulo 20 fala de um homem, de um discípulo chamado Tomé. Para quem é mais antigo na igreja, quando eu falo Tomé, você já lembra ver para crer. Porque esse homem chamado Tomé, ele demorou para crer em Jesus. E Jesus falou uma coisa que serve para mim e para você. Eu me encontro aqui nesse texto. Porque olha só, João capítulo 20, versículo 25. Os outros discípulos disseram para quem? Disseram para Tomé. Nós vimos o Senhor. Depois que Jesus tinha ressuscitado. Chegaram para Tomé e falaram, Tomé, a gente viu o Senhor vivo, ressurreto. Mas Tomé disse para eles, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Olha que homenzinho ruim. Gente, Jesus tinha avisado eles que ia morrer e ressuscitar. Como que ele dá uma dessa? Esqueceu, homem, né? Homem esquece as coisas, irmãos. A gente fala. Depois eles perguntam a mesma coisa que a gente tinha acabado de falar. É impressionante, né? Desde essa época, acho que Adão já devia ser assim. Eva deve ter ajudado ele a colocar o nome nos bichos. Senão ele já falava em um, esquecia. Irmãos, Jesus disse. E daí o homem chega e fala, olha, se eu não colocar as minhas mãos nas marcas dos pregos e na lateral dele e no pé com a marca dos pregos, eu não vou crer. O que Tomé está dizendo? Eu só vou crer se ele aparecer aqui na minha frente e mostrar para mim. Aí sim eu vou crer. Aí olha só o versículo 26. Uma semana mais tarde, Jesus é engraçado, né? Esperou uma semana. Os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu você creu, felizes os que não viram e creram. Irmãos, tem gente que é assim, que fala que só vai crer se vê alguma coisa. E daí Jesus é demais, né? Você acha que alguém foi contar para Jesus? Ele já sabia, irmão, já sabe de tudo, sabe tudo da gente. Vem, Tomé, põe a mão aqui, vai, põe a mão do lado, enfia o dedo aí bem fundo e vê se não tem buraco aí, Tomé. E eu tô vivo. E daí Jesus falou assim, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Eu nunca coloquei meu dedo nos buracos das mãos e do pé do lado de Jesus, mas eu criei. E você também.
A gente não viu Jesus em carne e osso, andando por aí, fazendo maior sucesso e parando o trânsito. Pararam o trânsito esses dias por causa da tocha olímpica, né? Misericórdia, ainda bem que eu sou crente, senão eu ia xingar muito aquela tocha. Não conseguia chegar na igreja. Fecharam só todas as avenidas perto da minha casa, só todas, só todas. Imagina só se a gente visse Jesus parando o trânsito assim, né? Ia ser mais ou menos assim. A gente não viu, só a tocha olímpica, aquela coisa horrorosa. Mas a gente creu, mesmo assim. Porque tem gente que é assim, irmãos, é pronto para crer, já crê assim, ó, rapidinho. E a Bíblia conta de quando Jesus se encontrou com Pedro, lá no mar da Galileia. E Pedro estava lá, lavando as redes dele, porque ele era pescador. Jesus chegou para ele e falou assim: Pedro, vem, me segue, eu vou fazer de você pescador de homens. E daí a Bíblia diz que na mesma hora, ele largou tudo o que ele estava fazendo e seguiu Jesus. Porque ele olhou para aquele homem e viu: esse é o Messias, a minha vida vai mudar, eu nunca mais vou ser o mesmo. Deixo agora e vou correndo. Irmão, será que você pode ser assim? Pronto para crer, pronto para ter fé. Estão me falando de Jesus hoje, é hoje que eu vou crer. Eu estou ouvindo a palavra de Deus hoje, é hoje que eu saio daqui mais crente. Irmãos, toda semana eu me converto de novo, ali ó, que domingo eu sento ali. Um dia eu cheguei no domingo, parei ali no corredor e não tinha o banco ali que eu sento. Eu falei: meu Deus, roubaram o banco, né? Bem o banco que eu sento, tinha todos os outros menos o meu. E eu sempre sento ali, porque eu gosto de sentar sempre nos mesmos lugares. Roubaram o meu banco. Quem que roubou meu banco? Lucas Silva. Tirou o banco e não devolveu. Eu fui falar para ele: Lucas, pelo amor de Deus, cadê meu banco, Lucas? Como é que eu chego no culto domingo e não tem banco para eu sentar? Fui sentar em outro lugar, não tinha. Mas todo domingo, irmãos, agora o Lucas Silva devolveu meu banco. Graças a Deus, está ali, ó, firme e forte agora. Eu me converto de novo, porque eu ouço falar desse Jesus e eu falo: eu quero. É esse Jesus para a minha vida, é agora. Eu creio de novo. Eu me arrependo dos meus pecados, Jesus. O Senhor é o meu Salvador, o que eu ia fazer sem o Senhor? E daí Pedro disse: Jesus, para onde eu posso ir? Meu Deus do céu, para onde eu posso ir, irmãos? E daí Natanael creu. Ele demorou um pouquinho mais, mas ele creu. E você? Você já creu? Já teve certeza de que esse Jesus é o seu Senhor e Salvador? Tem gente que acha que creu, mas não creu. Você sabia? Eu já falei isso pro Leandro. Falei: Leandro, eu falo assim mesmo, tem gente que está na igreja, mas não creu, não está salvo. Está lá esquentando a cadeira, com a cabeça na frente dos outros irmãos mais baixinhos. Porque tem irmão que atrapalha a gente de ver o culto, né? Por isso que eu sento ali na frente no domingo. Não tem ninguém na minha frente. Porque eu sou menor, tem uns irmãos que têm umas cabeças maiores, né? Atrapalha um pouco a gente ver. Falaram pro Hugo ali: Hugo, ainda bem que você está aí atrás. Tem irmão que está aqui todo domingo, todo sábado, mas não creu. Sabe por quê? Eu quero terminar te falando isso. Quando uma pessoa crê em Jesus, de todo o coração, ela para de questionar. Você sabia? Quando Natanael ouviu falar de Jesus e ele não creu, ele falou assim: mas pode vir alguma coisa boa de lá? Nazaré não presta. Será que vai ter alguma coisa boa? E Tomé questionou também: vocês viram o Senhor depois que ele morreu? Imagina, só se eu colocar o dedo lá, eu não criei. Enquanto você não crê, irmãos, você questiona: mas será? Não é possível. Está errado isso. Será que eu preciso ser santo mesmo? Será que eu preciso abandonar o pecado mesmo? Imagina. Vir no centro de oração. Imagina, esse apóstolo é louco, não tem mais o que inventar. Se isso porque ele tem carro, eu não tenho. E fala mal, irmãos. Tem gente que questiona: ai, da próxima vez vão ser 1000 horas, eu vou armar uma barraca ali na quadra, vou usar o banheiro e trazer um forno, aquele forninho portátil para ficar aqui, porque aí só falta isso que eles querem agora, que a gente passe a morar aqui na igreja. Pelo menos eu vou economizar o dinheiro do ônibus. E fala mal, congresso de jovens, aquele monte de jovem fedendo e pulando aqui na frente, e o odor subindo e sujando os banheiros.
Questiona, irmãos. Enquanto você não crê, você questiona e critica e acha um monte de defeito e critica o coitado do seu líder que está lá tentando te ajudar, aguentando você, orando por você, e você questiona. Ai, mas é um chato, marcou reunião de novo, oh meu Deus, leva ele para o céu logo e tira ele. Eu não duvido que tenha discípulo que ore assim. Ai meu Deus, será que tem discípulo meu orando assim? E mandando eu fazer jejum, tomara que ele fique gordo. E tem discípulo que é assim, irmãos. Questiona o líder, questiona os apóstolos, questiona os pastores da Boiú, que ai, aquele japonês gordo, e quer que eu seja santo, e não fica falando toda semana. Irmãos, sabe por que você questiona as coisas da igreja? Porque você não creu. Quando você crê, você acha o pastor Noboio que o pastor mais lindo do mundo, olha que gordinho, mais bonito. E você acha o apóstolo o pastor mais bonito do Brasil. Ai, é o apóstolo mais bonito do Brasil, centro de oração uma bênção, queria morar lá dentro mesmo. Tem uma discípula que falou para mim assim, ai, eu queria que o centro de oração fosse o meu quarto. Porque quando a gente crê, irmãos, a gente ama essas coisas. E você não questiona mais. Pode vir alguma coisa boa de lá. Lá é o melhor lugar dessa terra. Eu quero morar cada vez mais perto da igreja. Eu falo para o Leandro, eu nunca vou morar longe da igreja. Eu falei, porque ele falou de um lugar que ele queria morar. Eu nunca vou morar longe da igreja. Porque eu quero morar perto da igreja. Louca, né? Eu tá meio louca aquele dia. Mas irmãos, a gente tem esse amor, a gente para de questionar. O dia que você crê, você para de questionar. E o dia que você crê, você começa a chamar Jesus de mestre. Porque você viu que Natanael, assim que ele creu, ele falou mestre, rabi. Olha aí, sai uma palavra em hebraico, rabi. É assim que ele chamou Jesus. Jesus, o Senhor é o meu mestre, o meu rabi. Tinha gente que chamava ele de Rabone. Aí é mais chique ainda. Aí é para muito crente pentecostal. Rabone, o mestre dos mestres. Ele é o meu mestre. Irmãos, quando você crê nesse Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, você não governa mais a sua vida. Sabia? Você não faz mais o que você quer. Porque você tem um mestre, e você crê que Ele é o seu Salvador, então você quer que Ele governe tudo na sua vida. Você quer que Ele governe a sua roupa, você quer que Ele governe a sua casa, você quer que Ele governe o seu celular, você quer que Ele governe o seu trabalho, as suas escolhas, o seu casamento, porque Ele é o meu rabi. Ele é o meu mestre, eu creio nele, eu tenho certeza de que Ele é o Cristo, e eu quero que Ele seja o meu mestre. Se Jesus não está sendo o seu mestre, eu digo para você que você não creu. Sabia? Você acha que creu, mas às vezes você está esperando um milagre. Às vezes você precisa cair do cavalo. Às vezes você está falando igual Tomé, só se eu colocar a mão lá. Você acha que creu, mas o dia que você crê e tiver certeza, Ele vira o seu mestre. E Ele governa tudo o que você faz. Não tem nada na sua vida que Ele não governe. Tem gente que fala assim, ai não, mas o meu dinheiro não. E deixa eu te falar uma coisa, que é a última coisa. Olha, eu acho que se você não consegue ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, você também não creu de todo o coração. Sabia? Porque Jesus não é o seu mestre. Se você não é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, eu não vou tirar a oferta de novo. Até porque eu nem tenho dinheiro mais na minha carteira, acho. Se você não consegue ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, Ele não é o seu mestre, porque Ele não governa o seu dinheiro. E o nosso dinheiro é uma coisa muito importante. Tudo na nossa vida a gente precisa de dinheiro. Para tudo. Até para você alisar seu cabelo aí, precisa de dinheiro, e muito dinheiro, né, irmãos? A gente sabe. Muito dinheiro. Por isso, ora bastante para Deus te dar um marido bem próspero. Que eu vivo pedindo dinheiro para ele, vivo, o tempo todo. Hoje eu pedi de novo. Irmãos, se Jesus não governa seu dinheiro, Ele não é seu mestre. Você não creu. Então que hoje, em nome de Jesus, seja o dia de você crer. Nós vamos orar de 2 jeitos. Teve um homem que disse assim para Jesus, Jesus, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu choro quando eu leio esse texto. Isso, se a gente estivesse tendo aula de gramática aqui agora, você pode não gostar muito de gramática, mas é legal. Eu diria que isso aqui é um paradoxo.
Que palavra bonita para você falar para sua mãe em casa. Paradoxo, mãe. Eu falo para os alunos, fala para sua mãe para ela ver que está valendo a pena você vir para a escola. Como é que ele pode crer e pedir para ajudar a vencer a incredulidade? É um paradoxo. As coisas são coisas impossíveis de acontecerem juntas. Mas ele estava dizendo, Jesus, eu quero crer. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a vencer a minha incredulidade. Irmão, se você chegou aqui nessa noite, com a sua fé bem fraquinha, pequenininha, assim, igual meu cachorrinho, bem pequenininho. E meu irmão ainda me deu uma placa para eu colocar na porta do meu apartamento. Cuidado, cão feroz. Meu cachorro é desse tamanho. Ai, pode ser que a sua fé hoje esteja assim, igual Abel, bem pequenininho, fraquinho. Ele acha que ele é um pitbull, mas ele é um shih tzu. Você dá um chute nele, ele rola. Tem gente, tadinho, tem gente que é assim, que acha que a fé é um pitbull, mas na verdade a sua fé é o Abelzinho, pequenininho, tá lá, você der um chute rola. Se você chegou assim hoje, irmãos, que você fala, Jesus, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Mas se você chegou aqui cheio de fé, que você ore como os apóstolos oraram, Senhor, aumenta a nossa fé. Tem espaço para mais fé aí na sua vida? Amém? Quem tem espaço para mais fé? Eu tenho, Senhor. Eu tenho espaço para mais fé. Amém? Se coloque em pé aí no seu lugar, nós vamos orar. Eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Você sabia que tem gente que já creu, mas perde a fé, né? Você sabia? Tem gente que perde a fé. A sua fé é a coisa mais preciosa que você tem. Não é seu carro, não. Porque o carro alguém pode roubar, bater, levar embora. A coisa mais preciosa que você tem é a sua fé. Se alguém está roubando a sua fé, que em nome de Jesus, seja hoje o dia de você sair daqui transbordando de fé. Amém? Nós vamos orar desse jeito. Queria que você fechasse os seus olhinhos aí no seu lugar. Oh, Senhor Jesus, eu tenho, Senhor, eu tenho certeza no meu coração de que o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Messias, Salvador do mundo, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, quebrou, Senhor, as maldições da nossa vida, venceu o poder da morte. Eu creio, Senhor, nessa noite eu creio. Mas eu sei, Senhor, que tem pessoas aqui nessa noite que não têm essa mesma fé. Tem gente que chegou aqui incrédulo, Senhor. Tem gente nessa noite que perdeu a fé, que chegou aqui com a sua fé bem fraquinha, bem fraquinha, bem fraquinha. Nessa noite, Senhor, por favor, que o Senhor aumente a nossa fé em nome de Jesus. Irmão, se você quer que a sua fé aumente, eu queria que você levantasse a sua mão direita aí no seu lugar. Se você é essa pessoa, se tem espaço para mais fé aí no seu coração, eu queria que você levantasse a sua mão. Fale aí para o Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Peça aí para Ele, Senhor, aumenta a minha fé. Irmão, se você chegou aqui meio desistido, diga para o Senhor, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade, Senhor. Se você chegou aqui com a sua fé abalada, diga aí para o Senhor, Pai. Pai, restaura a minha fé nessa noite. Eu quero sair daqui cheio de fé em nome de Jesus. Fé de que o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel, o Messias. Nós vamos orar juntos, irmãos. Erga sua mão direita. Eu vou orar e quero que você repita após mim. Ore junto comigo, Senhor Jesus. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Diga de novo, eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aumenta a minha fé, Senhor. Diga de novo, aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero sair daqui transbordando de fé, cheio do Senhor, cheio de amor pelo Senhor. Diga aí para o Senhor, Tu és o meu mestre. Tudo na minha vida
condicionado ao Senhor. Eu não questiono a tua palavra. Eu creio na tua palavra. Creio na tua palavra. Eu creio no Senhor. Diga de novo, aumenta a minha fé, Senhor. Eu quero sair daqui cheio de fé. Cheio de fé. Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé. Se chegou alguém aqui desistindo, que hoje o Senhor coloque no coração de todos eles esse desejo de servir ao Senhor de todo o coração. Sejam todos eles tomados de amor pelo Senhor. Se tem alguém aqui questionando as coisas do Senhor, que hoje o Senhor os encontre. Diga para eles aquilo que eles precisam ouvir, aquilo que só o Senhor sabe ao nosso respeito. E nós dizemos ao Senhor: Tu és o nosso mestre, Senhor. Tu és o nosso Rabi, o mestre dos mestres, Rabone, que ressuscitou dentre os mortos. Te adoramos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. E eu queria que você continuasse orando aí no seu lugar, queridos, porque pode ser que tenha alguém aqui nessa noite que precisa entregar a sua vida para esse Jesus, que chegou aqui sem conhecer esse Messias e precisa entregar a vida para Jesus nessa noite. Oh, querido, se você chegou aqui incrédulo, que hoje tenha sido o dia do Senhor te encontrar. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, queria que você levantasse sua mão aí no seu lugar, para nós orarmos juntos. Se é a primeira vez que você vai fazer isso, levante a sua mão aí no seu lugar, entregando sua vida para Jesus. Queria que você orasse comigo aí, você que está com a sua mão erguida. Diga para o Senhor que você está entregando sua vida para Ele. Diga aí: Senhor Jesus, eu estou entregando minha vida para o Senhor nessa noite. Fale para Ele: eu creio que o Senhor é o Messias. Diga aí, você que está entregando sua vida para Ele: eu creio, Jesus, que o Senhor é o Salvador. E eu entrego a minha vida para o Senhor nessa noite. Venha me salvar, Jesus, nessa noite. O Senhor se torna hoje o meu mestre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, você que está entregando a vida para Jesus nessa noite. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, Ele se torne o seu mestre também. Amém? Amém.